Mas, pastor Fábio, passar para os jovens, o que representava para Israel a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, né? A paz do Senhor a todos os jovens. A Arca da Aliança representava o compromisso de Deus com Israel. Então, o pastor Marcelo lembrou aqui onde é que estava o compromisso. Estava na Trindade. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse compromisso Deus honrou na medida em que 3 elementos que estavam ali dentro do contexto da arca estavam sendo atendidos, que era temor, mistério e glória, que na verdade são elementos que nós vamos falar aqui, o que representa cada um deles profeticamente. Pastor Adaíso, e onde é que nós encontramos esse aspecto? Onde é que estava a glória e qual o sentido profético, né, da glória na Arca da Aliança? O sentido profético da glória na aliança estava, como o próprio nome já disse, estava profeticamente se reportando à ressurreição do Senhor Jesus, né? Que efetivamente é algo glorioso, né? E que permite, portanto, dizer que aqueles que estão dentro do plano profético não há morte, mas tem vida eterna. É um ponto interessante, Adaíso, em mostrar a glória e também o mistério na arca, está nas tábuas da lei, porque os textos bíblicos dizem o seguinte, que o Senhor escreveu nas tábuas da lei com o dedo. Nós vamos encontrar no ministério de Jesus escrevendo com os dedos na terra. E depois também o Espírito Santo também escrevendo a sua obra. Então, você vê a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a figura do Pai escrevendo nas tábuas de pedra? Era Israel, a dureza de Israel. Israel era de dura cerviz, mas o Senhor escreveu no coração de Israel, na história de Israel, a sua palavra com toda a dureza de Israel. Já o Senhor Jesus não. Ele aparece escrevendo com o dedo na terra. Porque ele deixou escrito nessa terra, ele deixou o Evangelho. Ele deixou o Evangelho para o homem, o Evangelho eterno. E depois nós vamos encontrar a figura do Espírito Santo. Nós somos a carta de Cristo. Não escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. Enquanto Deus Pai escreveu os seus mandamentos no coração duro de Israel, enquanto o Senhor Jesus deixou escrito nessa terra o Evangelho, agora é o Espírito Santo que está escrevendo a sua obra no coração do homem. E aí a palavra, encerrando, é a palavra do profeta: tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Quer dizer, quando ele fala da igreja, ele mostra uma carta. Já Israel era pedra, porque a igreja ela foi batizada com o Espírito Santo. É um coração de carne, é um coração sensível ao Senhor. Então esse é um dos mistérios e da glória que nós encontramos na arca. Há um mistério, né? E esse mistério é profético. E esse mistério está relacionado ao sangue, né? É o valor do sangue em toda a palavra, nas 3 dispensações, tanto no Velho Testamento, no ministério de Jesus, na vida da igreja, que representa o Espírito Santo. Houve um fato histórico que a gente pode aproveitar aqui para uma aplicação muito interessante, foi quando a arca foi tomada no tempo de Eli, foi para os filisteus. Quando a arca voltou, ela voltou e os irmãos lá, Israel, né, de Bet-Semes, abriram a arca e houve um juízo muito grande, 50 mil morreram. E o que é interessante para nós é que eles viram o mistério, e na verdade isso aqui é praticamente algo que o Senhor estava mostrando para nós, porque quando o mistério é visto, o homem morre, e ele nasce como uma nova criatura na presença do Senhor. O Paulo diz, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque alcançou o mistério. E uma característica interessante, contexto que envolve a arca, está exatamente relacionado ao temor que foi a causa desse incidente aqui relacionado, né?
que é o temor? O temor é o respeito, a Deus, né? O temor é a consciência da presença de Deus, é a consciência do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, a sua vida foi dada, e a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é o temor que temos. Servimos ao Senhor com temor, com esta consciência que, para que eu pudesse ter vida, para que nós pudéssemos ter vida, foi necessário o sacrifício do Filho de Deus. Vejamos que honra que o Senhor nos confere, né? Ele permitir que o seu unigênito morra pela minha vida. O que eu fiz? O que cada um fez? Cada um de nós fizemos para merecermos. Então isso gera temor nos nossos corações.